Olá pessoal, eu sou o Bruno Gimenez, sou um dos fundadores da equipe Luz da Serra, do portal Luz da Serra, e juntamente com a Patrícia Cândido criamos o curso Conexão com a Prosperidade. E desde que criamos esse curso, a procura tem sido muito grande e todo mundo sabe que a relação com o dinheiro é algo que realmente nós precisamos aprender muito. Por isso, decidimos então continuar manifestando essas dicas aí através da internet, para aqueles que já fizeram o curso conosco terem uma continuidade, também para aqueles que ainda não conhecem o trabalho poderem desfrutar um pouco dessas dicas que fazem diferença para qualquer pessoa. Conexão com a prosperidade, né? Então, nós decidimos falar sobre esse assunto porque todo o nosso trabalho é voltado para a área da evolução humana, a evolução da consciência, desenvolvimento da espiritualidade e desenvolvimento do ser humano como um todo. E aí é claro que quando nós falamos da evolução da humanidade, certamente precisamos entrar no contexto da prosperidade, porque a falta de prosperidade é a causa de mais de 52, mais ou menos 55% de todos os divórcios. Você pode ter certeza que mais de 50, 60% das pessoas que estão enfrentando filas de hospitais, as causas às quais estão lá nessas condições, todas elas de alguma maneira têm influência da falta de prosperidade. As brigas, as sociedades e tantas situações na vida são rompidas por questões de prosperidade. As pessoas acabam que somatizando doenças no corpo físico porque não sabem lidar com a prosperidade, não sabem lidar com as questões do dinheiro. Portanto, o problema da prosperidade ele é tão grave que nós precisamos tratá-lo com toda a seriedade, com todo o compromisso, porque precisamos entender as relações que estão envolvidas quando o assunto é dinheiro, finanças e prosperidade. Por conta de que o dinheiro tem a capacidade de revelar em todos nós a nossa personalidade. Nós estamos estreando a nossa plataforma de web seminários para daqui a alguns dias conseguir fazer esses encontros ao vivo, com muita gente participando e interagindo. E é bem interessante perceber que nós temos cada vez mais apostado na modalidade de ensino à distância, para que a gente consiga, assim, desse jeito, ficar mais em contato com o nosso público, com os nossos alunos, os nossos amigos que estão sempre prestigiando os nossos eventos. Infelizmente, não dá para nós estarmos em todos os lugares fisicamente ao mesmo tempo, mas a internet nos proporciona isso. Então, esse web seminário que nós estamos começando, ele logo vai entrar aí na modalidade de em tempo real. Então, se você quer participar, escreva para cursos@luzdaserra.com.br e na mensagem você coloca simplesmente Web Seminário de Prosperidade. Faremos vários gratuitos, assim você pode participar e ir atualizando as suas questões com relação à prosperidade, porque, olha, a experiência nos mostra que quanto mais estivermos estudados, quanto mais estivermos concentrados em pensar a prosperidade diariamente, em participar ela da nossa vida de uma maneira que nós consigamos realmente assim fazer um estado de espírito diferente, que consigamos ter ideias cada vez diferentes, que consigamos principalmente adotar uma nova postura quando o assunto é prosperidade. E é por isso que muita gente que já conhece o trabalho do Portal Luz da Serra, o meu trabalho, o trabalho da Patrícia, o trabalho dos outros professores, vários já questionaram: vocês estão trabalhando tanto com essa questão da prosperidade, vocês estão ficando interessados apenas no dinheiro, vocês estão achando só que o negócio é ganhar dinheiro, ou a questão é só o dinheiro que importa? Por que vocês migraram tanto para o entendimento da prosperidade? Em primeiro lugar, porque se você não tem a barriga cheia, se você não tem as suas necessidades básicas atendidas, certamente você não consegue parar, centrar tua mente, pensar em Deus, trabalhar a sua saúde de uma maneira diferenciada. Contudo, por que cada vez mais nós temos falado de prosperidade? Porque a prosperidade é o efeito da espiritualidade. Quero dizer que uma pessoa espiritualizada, definitivamente espiritualizada, ela tem como consequência desse estado de espiritualização, que é um estado de espírito, a prosperidade.
Portanto, quando nós tratamos a questão da prosperidade, nós estamos diretamente falando de espiritualidade. As pessoas podem ser ricas, as pessoas podem ser milionárias, mas não necessariamente serem prósperas. Então, o que difere uma pessoa ter dinheiro e ser feliz e uma pessoa ter dinheiro e não ser feliz é exatamente esse estado de prosperidade. E o estado de prosperidade, que une felicidade e condições materiais, é um estado que advém de uma situação espiritualizada, de um nível de consciência espiritualizado. Não há separação. Foram muitos anos em consultório, muitos anos em contato com o público, para nos mostrar que realmente a prosperidade é um estado de espírito. Bom, como eu já falei, prosperidade é um estado de espírito e é um estado de espírito. O que é isso? É um magnetismo. Estado de espírito é uma condição da aura, é uma condição da consciência. E essa condição se estabelece na aura e na consciência com base naquilo que nós pensamos, sentimos e acreditamos. Então é uma força que fica magnetizada ao nosso redor. E aí, quando nós magnetizamos uma força, essa energia, essa identidade vibrátil, o que nós fazemos? Nós atraímos para a nossa vida mais situações que estejam em ressonância com a predominância do meu magnetismo. Então vamos pensar o seguinte: se você pensa, acredite e age com base em leis naturais que revelam a prosperidade, certamente você vai aflorar para a sua vida situações e acontecimentos relacionados à prosperidade. Agora, se você só pensa em coisa ruim, se você não está nem aí para nada, ou se você está completamente motivado por questões negativas, você também vai magnetizar na sua aura vibrações de igual teor. Portanto, a prosperidade é um estado vibrátil, é um estado energético, que é conquistado através de várias dicas, de várias ações, várias práticas, vários conjuntos de comportamento. E quando nós falamos de prosperidade e conexão com a prosperidade, é porque uma vez que nós entendemos esse conjunto de pensamentos, sentimentos e atitudes e começamos a agir nesse sentido, naturalmente nós passamos a magnetizar isso na nossa energia e automaticamente, naturalmente, a atrair situações de mesmo padrão. E este é o ponto. Não é mesmo? É isso que nós queremos, que as coisas venham de forma natural. E é por isso, reforma íntima. O que é reforma íntima? É a evolução dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, quando o ser humano foca na sua reforma íntima, quando ele foca no ser, ele foca no seu conjunto de pensar, sentir e agir, ele muda a sua vibração pessoal e aí a prosperidade é o fruto. A prosperidade é a consequência e a reforma íntima é a causa. Por isso, muita gente tem dinheiro e se utiliza do dinheiro para tentar preencher um vazio que há em seu coração, em seu peito. E aí fica impossível. Como que uma pessoa vai conseguir preencher um vazio da alma com dinheiro? Isso é impossível. Entretanto, a falta de dinheiro também pode gerar condições muito desagradáveis. Mas a causa do vazio na alma nunca é a prosperidade. É sempre a falta de plenitude, falta de conexão, que vem da falta de entendimento de quem somos, da onde viemos, para onde vamos, qual a missão da nossa alma, qual é o papel nosso em cada situação, e aí por diante. Então, quando nós começamos a atuar na nossa reforma íntima, que em outras palavras é dar atenção a quem somos e na busca da evolução da nossa consciência, por consequência, a prosperidade começa a dar sinais também. É automático. E aí, né, prosperidade é o estado de espírito. Por quê? É um estado de espírito adequado que faz com que situações de mesmo padrão venham na sua direção. E essas situações que vêm na sua direção são situações que realmente manifestam ideias, acontecimentos e movimentos. Tem muita gente que diz assim: ah, basta eu começar a criar esse conjunto de pensamentos e sentimentos que o dinheiro começa a surgir. Não necessariamente o dinheiro, mas necessariamente ideias, atitudes, pensamentos e situações que vão levar você à prosperidade. Uma vez eu participei de um curso intensivo que me ajudou muito neste entendimento.
E que bom que neste curso eu tive contato com várias pessoas ricas, várias pessoas que conquistaram a plenitude financeira. E eu me lembro de 2 ou 3 vezes na mesa de almoço ou de janta, o intensivo era de 3 ou 4 dias, se eu não me engano, eu sentado lá de pessoas que eu sabia que já eram empresários, bem-sucedidos, e eu cheguei e diretamente perguntei: ô fulano, qual que foi o seu segredo para conquistar a prosperidade? Qual foi o seu segredo para ficar rico? E uma coisa que eu vi em comum entre 3 ou 4 pessoas que eu perguntei, que eu fiz a mesma pergunta, uma ideia que eu lapidei, que eu acreditei e eu fiz se tornar realidade. E essa ideia que cada uma dessas pessoas ricas tiveram são ideias originais delas próprias. São ideias que surgem de momentos de fluxo de prosperidade. Então você começa a participar de um programa de melhorar a sua prosperidade, começa a fazer atitudes que mudem a sua prosperidade, aos poucos você começa a ter inspirações de ideias que são ideias no fluxo dessa prosperidade. E aí essa é a hora de agir. Se você souber agir nesse momento, você muda a sua realidade de prosperidade. Mas muitas pessoas, como não estão trabalhando a sua reforma íntima ao mesmo tempo, perdem coragem, perdem confiança, perdem atitude e desperdiçam situações de prosperidade. Bom, e desperdiçar situações de prosperidade é gravíssimo, porque é o fluxo mostrando para você. E o fluxo é uma coisa natural, como uma fruta que cai do pé. Se você pegou a fruta ali na hora e degustou ela está no ponto. Entretanto, se você deixar ela muito tempo, ela pode estragar, né? Agora, acima de tudo, nós precisamos quebrar as nossas crenças com dinheiro. Principalmente as crenças negativas, é claro, né? Nós precisamos entender, acima de qualquer coisa, que nós falamos de dinheiro, nós estamos falando de possibilitar coisas. Dinheiro possibilita aquela viagem. Dinheiro possibilita que você encontre aquela pessoa. Ah, o dinheiro não traz a pessoa? Não, mas compra a passagem de avião para você encontrar aquela pessoa. O dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro traz uma infelicidade danada. O dinheiro constrói o caminho da felicidade. O dinheiro é a energia vital da terceira dimensão. Com o dinheiro você realiza projetos. Com o dinheiro você ajuda pessoas. Com o dinheiro você melhora a sua casa. E a sua casa legal faz com que você fique mais feliz. Com dinheiro você não constrói a autoestima puramente, mas sem dinheiro você tem a noção de que você não tem capacidade de conquistar nada e a sua autoestima vai lá embaixo. O dinheiro é uma energia que possibilita coisas. Você precisa entender que alguns projetos da vida de muitas pessoas não são materializados porque elas não têm dinheiro. Então, com dinheiro, os projetos seriam materializados. Os projetos que geram melhorias, que geram crescimento. Então, o dinheiro proporciona trocas, proporciona movimentos, proporciona melhorias e assim sucessivamente. O dinheiro proporciona que você assista o filme, a peça de teatro que você quer. O dinheiro proporciona que você compre aquela roupa que você quer. O dinheiro proporciona que você faça aquele investimento que mais tarde vai gerar o resultado que você quer. O dinheiro proporciona estudo, cultura, artes e lazer. Nós sabemos que o dinheiro pode não alimentar o vazio da sua alma, mas a questão do vazio da alma não está diretamente ligado a ter ou não ter dinheiro. Está ligada ao que você pensa e sente sobre a vida, ao seu conjunto de crenças, à sua espiritualidade. Portanto, entenda que existem pessoas felizes sem dinheiro, existem pessoas felizes com dinheiro. O dinheiro não muda nada, o dinheiro só aflora a realidade que as pessoas têm. Existem pessoas ricas e felizes, existem pessoas ricas e pobres. Existem pessoas ricas e infelizes. Existem pessoas pobres e felizes, e existem pessoas pobres e felizes. Portanto, o dinheiro ele só pode revelar mais a situação que uma pessoa é. Isso é muito importante de entender e quebrar crenças contrárias a isso. Lembre-se, o dinheiro possibilitará aquela viagem, o dinheiro possibilitará aquela situação, que você ajude aquela pessoa, o dinheiro possibilitará que você chegue no final do mês e tenha tranquilidade, o dinheiro possibilitará que você viva em harmonia. Então, o fato da pessoa ter crenças negativas sobre o dinheiro, achando que ele é ruim, o que vai acontecer? Vai trancar a sua vida em prosperidade, sua vida material. Então, é exatamente o que uma pessoa pensa e sente sobre ela mesma e sobre as questões da prosperidade do dinheiro que podem bloquear
a sua prosperidade. Isso é fato. Isso é direto, é uma relação tão direta. Então, nós temos que entender isso. E aí, eu já falei isso, o dinheiro é a energia vital que movimenta a vida. Então, aqui na Terra, o fluido vital se chama dinheiro. Aí acontece que muitas pessoas perceberam que a falta de dinheiro gera sofrimento. Ter dinheiro gera condições de realizar coisas. E aí que está o erro, não no dinheiro, mas que algumas pessoas ficaram hipnotizadas pela ideia de não sofrerem e, portanto, dão todo o foco para o dinheiro. Então, a sociedade acostumou-se a buscar o dinheiro mais que qualquer outra coisa. O dinheiro é necessário, é importante aos pés de uma cadeira. A cadeira tem 4 pés: físico, mental, emocional e espiritual. Se você cortar qualquer um desses pés, a cadeira não para, ela não fica equilibrada. E o físico, que é o material, que é o dinheiro, que é a prosperidade, é um dos pés. Então não dá para você tratar apenas o pé da prosperidade do dinheiro. Mas também, se ele não existir equilibrado, uma pessoa também não tem uma vida equilibrada. Isso é fato, não é mesmo? Então nós temos que olhar para a vida do dinheiro como nós olhamos para qualquer área da nossa vida. Então problemas, crises, conflitos, guerras foram e são criados até hoje por conta da busca desenfreada pelo dinheiro. E é nesse contexto que as crenças negativas se proliferam, simplesmente pelo fato de que nós temos na nossa mente a ideia de que o dinheiro é o causador do problema. E não é o dinheiro que causa o problema. O que causa o problema são os desequilíbrios emocionais, mentais e espirituais que nós temos. Portanto, reforma íntima, foco no ser, este é o ponto. E aí, como foi criada essa crença que o dinheiro gera guerra, que o dinheiro gera disputa, gera hipnose, gera tantas brigas, algumas pessoas contaminadas por essa ideia, ou melhor, a maioria das pessoas do mundo contaminada por essa ideia, acabam que decidindo ter uma vida que baste, uma vida que o dinheiro surja apenas para o necessário. E aí acabam que, por conta dessa mancha que existe por trás do dinheiro, acabam que achando que a melhor coisa que tem é ter dinheiro apenas para o necessário. Essa é uma crença negativa sobre o dinheiro. A questão das brigas, das guerras e dos problemas não é o dinheiro, mas o vazio da alma humana, o egoísmo. Ter ou não ter dinheiro só aflora mais ou menos a questão do egoísmo. O ser humano precisa focar na sua cura. Aí sim ele entenderá que o dinheiro é uma energia de possibilidades. Então, a partir desse momento que a população começa a achar que ter pouco dinheiro é bom, ela começa a se fechar na sua escassez. E é claro que tudo vai faltar, né? Olha a visão, eu preciso ter pouco porque é melhor para mim, é mais seguro e eu vou ser mais digno. Isso daí está firme nas nossas mentes. Então, a causa da obesidade não é o fast food. A causa da violência nos estádios não é culpa das torcidas organizadas. E a causa das drogas também não é culpa da polícia. Tudo isso só revela uma humanidade que precisa crescer muito em várias questões de sua vida, em vários valores. Por isso que o foco é a elevação da consciência, é o ser, é a conscientização da sua espiritualidade, é a elevação com Deus, é a autoestima. Porque tudo isso afeta áreas da nossa vida. E tudo isso é revelado na causa da obesidade, tudo isso é revelado na causa da violência, na causa da prostituição, na causa das drogas e de todos os problemas sociais que nós temos. Nenhum deles a culpa é de uma coisa direta, assim como, por exemplo, a causa dos assaltos, da violência e tudo mais é o dinheiro. A causa não é o dinheiro, a causa são as falhas humanas, as falhas que nós temos da condição humana. E a partir disso, nós temos que tratar a causa. O dinheiro só revela. Então você não consegue preencher um vazio da alma sem que entenda a sua causa. A prosperidade vem justamente quando você se sente completo antes mesmo de conquistar algo. Por isso, toda pessoa que começa a entender ela mesma, a vida dela começa a ficar mais barata. Porque daí a situação é muito simples. Você tem um grande vazio na sua alma e aí você acha que para preencher este vazio, você simplesmente coloca coisas externas. Você pode comprar, você pode fazer muitas coisas que o dinheiro proporciona. E aí, se o problema seu for um vazio de alma,
for uma falta de alinhamento com o seu propósito e com a missão da sua alma, nada disso adiantará. O dinheiro, ele deve e precisa ser usado para você realizar o seu propósito, porque muitas vezes o seu propósito não será bem sucedido se você não tiver essa energia de possibilidades que é o dinheiro. Entretanto, você tem que ter bastante consciência que vazio consciencial só pode ser preenchido com evolução espiritual, evolução da alma. E isso é o mais relevante nessa situação. Agora, entenda e ponha na sua cabeça que não há problema nenhum em ser rico, ser rica, ter bastante dinheiro, que a partir do momento que você começa a acreditar nisso, e como você começa a pensar em quantas possibilidades o dinheiro oferece para você, e você começa a querer a amizade do dinheiro, e você começa a projetar a ideia de que o dinheiro pode trazer coisas boas para você, e melhorar essa relação com o dinheiro, a sua prosperidade melhora muito. Ali isso há uma busca constante da sua evolução espiritual, e aí você terá a receita perfeita. O dinheiro é um relacionamento. Imagine agora pessoas que foram boas na sua vida, ou pessoas que você gosta tanto que gostaria de receber a visita dela agora na sua casa. Você precisa olhar para o dinheiro da mesma maneira, como um amigo, como uma pessoa legal, uma pessoa amada. E a partir disso, perceber o universo de possibilidades que você e esse amigo podem encontrar. Fica aí a dica. Se você quiser saber mais sobre esse tema, poderá aprofundar conhecendo o curso Conexão com a Prosperidade. Nós temos esse curso presencial e à distância. À distância você encontra no ead.luzdaserra.com.br. Fique atento também ao nosso canal Conexão com a Prosperidade dentro do portal Luz da Serra, www.luzdaserra.com.br. E fica aí na tela o meu contato, o contato da Patrícia Cândido, que somos os professores deste curso. Um grande abraço e até a próxima!